Então nós vamos para a nossa aula 2. Nós vamos falar aqui sobre planejamento de coroas unitárias, tá? O que eu preciso avaliar quando eu vou planejar uma coroa? O paciente perdeu um dente, perdeu 2 dentes. Eu preciso avaliar se ele tem espaço mesodistal. Como eu digo coroas unitárias, eu falei que o paciente perdeu 2 dentes, é assim: se é um implante, é uma coroa unitária. Se são 3 implantes unidos, já não é coroa unitária. Agora, se são 3 implantes separados, a gente considera coroas unitárias, tá? Então, o termo unitário em implantodontia significa que é um implante para um dente, tá bom? Então, coroas unitárias. Eu vou avaliar o espaço que eu tenho mesodistal, vou avaliar a inclinação das raízes dos dentes vizinhos, meu implante vai descer ali, paralelo ao dente vizinho. Vou avaliar o volume ósseo desse paciente, né, se ele tem osso suficiente para que o meu implante fique inteiro dentro do osso. E vou avaliar também a estética rosa. Tem necessidade da estética rosa? Eu preciso de estética gengival desse paciente ou não, como eu já disse. Pô, molar superior, segundo molar inferior. Um molar inferior eu não vou ter tanta preocupação com a questão estética da gengiva, tá? Certo? Espaço mesodistal. A regra diz que a gente tem que deixar 1,5 milímetro entre as raízes e o implante, certo? Então, eu olho aqui, eu vejo a coroa. Eu tenho espaço para a coroa, um dente normal, e eu preciso desse espaço aqui pro meu implante. Então, eu vou escolher o diâmetro do meu implante de acordo com o espaço ósseo que eu tenho. Eu também não sou muito de fazer um dentão largo para ocupar todo o espaço, ou então fazer um dentinho fino, ridículo, porque o espaço era estreito. Eu caso muito com ortodontia, eu puxo o dente, abro o espaço a mais que eu preciso, tá? Em alguns casos a gente muda um dente vizinho, a coroa, faz alguma coisa no dente vizinho para você ter um dente normal ali. Porque se você ficar nessa de fazer sempre resolvendo só aquele probleminha ali, vai ficar sempre um caso que não fica bonito, tá bom? Se eu tenho, são 2 coroas unitárias, né? São 2 dentes separados, então eu tenho que fazer essas contas. Eu tenho 1,5 aqui, entre um implante e outro é 3, porque é 1,5 de cada um, então dá 3 milímetros entre implantes, certo? E aí eu vou calcular 3 milímetros entre implantes. Cuidado com a inclinação das raízes, eu sempre bato nessa tecla, tá? Estética rosa, eu tenho que avaliar essa perda de papila, né, que eu vou ter aqui. Se eu tenho um espaço protético longo, eu não tenho papila. Eu vou conseguir formar papila? Vai aparecer essa gengiva? Eu preciso ter essa preocupação? Então, tudo que você precisa de planejar, tá bom? Por quê? Olha, inclinação radicular. Eu tenho espaço para um dente aqui, mas eu não tenho espaço para um implante aqui. Porque o aparelho ortodôntico, ele abre primeiro a parte inferior da coroa e a raiz continua. Então você tem que dar tempo para o dente fazer isso, tá? Então é um movimento de fio. A bola abre, o fio tensiona e o dente vai fazer isso. Só que esse movimento é lento, né? Esse movimento radicular é lento. Então tem que ter calma. Muitas vezes avaliar a instalação de um provisóriozinho aqui, porque o paciente não gosta desse vão, e vida que segue. Então, eu pego uma radiografia, olha, esse espaço aqui não condiz com esse espaço aqui, certo? Eu preciso de ver. Aqui, por exemplo, o dente inclinado. Se eu fizer um implante aqui, eu faço um prezinho, mas olha, vai ficar um triângulo aqui que vai ficar entrando alimento. Então, nesse caso, vamos colocar aparelho, vamos desinclinar esse molar um pouquinho para caber um molar normal aqui. Vamos fechar esses espaços para conseguir colocar os implantes, tá bom? Cuidado com a ortodontia, como eu já disse, né? A ortodontia precisa de um tempo. Então, sempre tirar a radiografia, conversar com o ortodontista. Quanto ao volume ósseo, tem que lembrar o seguinte: eu tenho aqui um quadro comparando a perda óssea. Se eu tenho dente, eu tenho esse volume gengival, o meu dente está nessa posição. Se eu tirar esse dente e colocar um implante, eu posso preservar toda essa estrutura aqui. Ao passo que se o meu paciente perdeu esse dente, ele vai perder esse volume de gengiva aqui com o tempo, ó.
e aí o meu dente já vai ficar mais alongado. Mas em alguns casos eu consigo voltar essa gengiva, né? Jogar essa gengiva da palatina para vestibular e ainda resolver. Né? Isso tudo eu preciso de pensar se eu vou ter esse volume para fazer isso. No caso aqui de uma reabsorção mais séria, olha onde foi. Então esse implante que está virtualmente aqui estaria nessa posição. Ele está para palatino e muito para apical aqui. Então vai ficar um dente alongado e um dente fora do contorno normal, tá? Tem que avaliar tudo isso. Então eu preciso de ver essa largura vestíbulo-palatina e comparar ela com os dentes vizinhos e com o volume de gengiva que o paciente tem também. O ideal é que o meu implante tenha uma espessura de vestibular de no mínimo 1 milímetro de osso na vestibular desse implante, para ter uma certa resistência para esse osso não reabsorver. Mais de 1 milímetro ideal, tá? Acima de 1 milímetro com certeza. Tá? Eu vou avaliar de novo a estética rosa, como eu já falei, necessidade de enxerto gengival, necessidade de manipulação tecidual. Em áreas com estética, áreas que vão aparecer, eu preciso de recuperar esse osso aqui para eu poder fazer o meu implante certo. Um planejamentozinho desse paciente, a gente percebe que, olha, é um paciente que tem... Esse paciente, curiosamente, não falta nenhum dente. Ele tem todos os dentes na boca, se você contar, ele tem todos. Ele falta os sisos, mas ele tem todos os dentes. Então, esses diastemas aqui, eles foram provocados por uma discrepância de... A gente fala com discrepância de modelo. O dente é mais estreito, a soma dos dentes é menor do que o espaço que eu tenho no arco. Então, se eu fizer uma ortodontia e fechar esses espaços aqui, eu vou provocar nesse paciente, ele vai, entre aspas, vai murchar a boca, ele vai ficar com um perfil não vai ficar legal. E vai voltar, porque se você fecha isso aqui com um elástico, ele fecha que é uma beleza. Se você solta, no outro dia o dente começa a abrir de novo, tá? Então você precisa avaliar o paciente como um todo nesse caso. E aí nós optamos o quê? Por colocar implante nessas áreas que ele não tem, né? Que ele adquiriu. Não vamos fechar a ortodontia. Então, ó, ele tem alguns espaços que a gente vai conseguir, tá vendo? Tá até fora de chave aqui. E nós planejamos, lógico que esse paciente foi bem no começo, depois foi feito todo o tratamento periodontal, foi feita a parte de clínica toda dele. Mas a gente tinha uma quantidade grande de espaço. Ele não tinha um problema muito grande. Olha, a gente tem uma protusão, sim, de lábio, mas não é uma coisa que incomodava, não é a queixa dele. A queixa dele era justamente os espaços. Ele não se achava bicudo, ele também não era. Cefalometricamente falando, a gente tem uma posição de osso boa, mas ele tem uma inclinação grande de incisivos, mas isso não compromete a estética dele do perfil. Então, nós optamos por fazer implante naquelas áreas. E aí, a ortodontia. Seguindo, a gente colocou 2 implantes inferiores aqui, colocamos um provisório nesse paciente e começamos a abrir o arco superior também, tá? Aquele diastema anterior foi fechado, os diastemas posteriores foram fechados e a gente seguiu aquela radiografia desse paciente. Olha, eu não tinha volume, eu não tinha espaço radicular aqui. Olha, depois de um tempo, olha que maravilha. Então a gente conseguiu esse espaço, certo? E ele já fez esses implantes superiores, já está com provisório, mas eu ainda não terminei esse caso. Aí aqui, depois da ortodontia total, eu troco essas coroas provisórias por cerâmicas.